Que bom que você superou a chuva e está aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma manhã muito legal. Deixa eu dar um aviso para você muito importante. A gente começa hoje o nosso seminário sobre o poder da palavra de Deus nos seus lábios. É um seminário sobre confissão de fé. Então a gente vai ter agora de manhã, hoje à noite já é uma ministração com uma palavra diferente. E a gente estava programado para irmos até quinta-feira. Mas como eu descobri que eu já estava com um agendamento feito para quinta, então a gente só vai até quarta. Mas não vai atrapalhar em nada, porque tudo que eu tinha preparado, eu consegui compactar no resto, está tudo certo, não vai ter problema nenhum. Então só grava isso, você que está aqui, você que está acompanhando a gente pela internet, a gente está transmitindo pela internet. E, claro, se você quiser vir, se estiver por perto, disponível, pode vir, não tem inscrição, não tem pagamento, não tem nada, você pode vir, a porta está aberta para quem quiser chegar. A gente está agora com 800 pessoas acompanhando a gente online, mas se alguma dessas 800 pessoas estiver aqui por perto e quiser vir, pode vir hoje à noite, amanhã, terça, quarta. A gente vai estar aqui todos esses dias a partir das 20 horas e a gente vai programar para ser aquele culto mais compacto de 1 hora de 20 às 21. E eu tenho certeza que vai ser bom demais. Ok, gente? Tá bom? Então a gente não vai até quinta, não me apareça aqui na quinta-feira, porque você não vai encontrar ninguém por aqui, a não ser o Espírito Santo, vai estar por aqui te esperando, né? Mas fora isso, ninguém mais. E a gente vai estar ministrando então sobre esse tema que é de fundamental importância, e que é extremamente combatido pelo inimigo das nossas almas. Tudo o que o diabo não quer é que você mantenha firme a sua confissão de fé. É tudo que ele não quer. Ele quer te levar para um lugar aonde você confesse o que você está sentindo. Então, se as circunstâncias, e nós somos muito guiados, os nossos sentimentos são muito guiados pelas circunstâncias. Quando tudo à nossa volta vai bem, os nossos sentimentos se alinham com as circunstâncias e dizem, que maravilha. Quando tudo começa a dar ruim, os nossos sentimentos se alinham com as circunstâncias e começa a haver medo, depressão, tristeza, angústia. E é nesse momento, exatamente nesse momento, é o momento mais crucial, onde nós precisamos nos treinar, nos disciplinar, aprendermos a manter firme a nossa confissão de fé. Então eu queria começar lendo com você aqui. É claro que eu vou, hoje pela manhã e hoje à noite, eu vou lançar algumas bases aqui que alguns de vocês devem conhecer, em especial se você já fez ou está fazendo Nova College, já passou pela primeira fase, pelo primeiro ano, pelo período básico do Nova College, você já ouviu falar, mas eu preciso lançar essas bases para que a gente consiga evoluir. Durante esses dias, a gente vai falar um bocado sobre confissão de fé para prosperidade, confissão de fé para cura. São duas áreas onde nós precisamos aprender a manter firme a nossa confissão de fé. Confissão de fé para prosperidade e confissão de fé para cura. E eu quero começar lendo com você Marcos 11. Marcos capítulo 11, eu vou começar no versículo 12. E diz aqui assim, que no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Essa passagem aqui, ela começa de um jeito que parece muitas vezes, e já vi alguns comentaristas falando sobre a estranheza disso aqui, porque Jesus vê a figueira, passa pela figueira, procura frutos na figueira, não tem figos, só tem folhas, mas a Bíblia chama a atenção dizendo que nem era tempo de ter figos. Então o que Jesus esperaria encontrar na figueira? Folhas. Apenas folhas e não frutos, porque não era tempo de frutificar. Já vi alguns dizendo, não, mas é porque tem uma figueira, um tipo de figueira que dá fruto o ano inteiro. E esse tipo de figueira que dá fruto o ano inteiro só existe na imaginação do sujeito.
Não existe essa figueira que dá fruto o ano inteiro. Você tira um, na semana seguinte já tem outro no lugar. Não era tempo de figos. Mas eu quero que você entenda que algumas circunstâncias em que Jesus age, ele age demonstrando o cumprimento da lei e demonstrando a chegada de um novo tempo, o tempo da graça. Então, quando Jesus ele olha para a figueira, não foi uma árvore qualquer, não era uma bananeira, não era uma mangueira, era uma figueira. E por que era uma figueira? Podia ser uma romanceira. Você pode dizer, pastor, mas banana não é típico de Israel, manga também não. Mas romã, por exemplo, é um fruto típico de Israel. Poderia ser uma romanceira. Por que não era um pé de romã, era uma figueira? E por que Jesus mirou na figueira? Porque a figueira, ela muitas vezes, em muitas circunstâncias na Bíblia, ela tem um simbolismo. Como muitas coisas na Bíblia tem simbolismo. Então, a figueira, ela muitas vezes, ela representa ou o próprio povo de Israel, ou ela pode representar, dependendo do contexto, a própria lei. Eu tenho uma teoria, que não é teologia, isso aí você não vai ouvir, nem vai ler em livro nenhum de teologia, não vai ouvir isso em seminário nenhum, a respeito disso que eu vou te falar, mas eu tenho uma teoria que é só a minha imaginação funcionando. A minha teoria é de que no Jardim do Éden, quando Deus separou duas árvores especiais, uma que ele chamou a árvore da vida e a outra que ele chamou de a árvore do conhecimento do bem e do mal, sabendo que a árvore da vida, ela representa, ela simboliza, ela aponta para Jesus, Jesus é a árvore da vida. Na minha imaginação, eu não vejo que que Deus criou ali uma árvore completamente diferente de todo o resto da criação. Uma era prateada, a outra era dourada. E era uma árvore que tinha um fruto esdrúxulo que não existe mais, que nunca ninguém viu. Não, na minha cabeça, Deus simplesmente separou para si duas árvores, uma videira e uma figueira. E aquela videira especial ele chamou de árvore da vida. Quando Jesus fala sobre ele ser a árvore e nós sermos os ramos, ele fala sobre a videira. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então, quando você vê Jesus dizendo que ele é a videira verdadeira, e você vê que a árvore da vida aponta para Jesus, a minha imaginação me mostra no Jardim do Éden uma figueira separada, uma videira separada, especial, que não sei se era uma videira, como eu disse, prateada, dourada, ou era mais vermelha do que as outras, não sei. Se era uva moscatel, se era uva merlot, não sei. Eu sei que, na minha imaginação, eu vejo Deus separando uma videira, dizendo, isso aqui aponta para Jesus. O suco da uva aponta para o sangue de Jesus. Fala do vinho que é produzido a partir do suco, que fala de alegria, que fala de vida abundante. E Jesus transformou água em vinho, falando da saída de um estado insípido para um estado de alegria, para um estado de vida abundante. Então, na minha imaginação, aquela árvore da vida era uma videira. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, que muitas vezes ninguém entende o que é. Se a árvore da vida apontava para Jesus, a árvore do conhecimento do bem e do mal aponta para a lei. E na minha imaginação era uma figueira. Tanto é que a Bíblia diz que quando Adão pecou, e ele perdeu a glória de Deus, e ele percebeu que estava nu, ele arrumou umas folhas de uma árvore para se cobrir com ela. E com que folhas ele se cobriu? Com folhas de figueira. A primeira árvore que estava mais perto, qual era? A figueira. Ele pegou ali e se cobriu. E justamente ele se cobriu, ele perdeu a glória de Deus e se cobriu de religiosidade. Ele se cobriu com algo que mascarava a sua identidade, que agora tinha mudado. Ele que tinha a identidade do próprio Deus, agora ele tinha uma outra identidade, a identidade que vinha do inferno, a identidade que vinha do diabo, a identidade do pecado. E ele se cobre com as folhas da figueira, da religiosidade, para tentar ocultar a sua identidade, agora que era identidade totalmente diferente da identidade original que ele tinha, que era a identidade do próprio Deus. Então Jesus passa por essa figueira, ele olha para a figueira que aponta para a lei e diz, nunca ninguém mais comerá fruto de você. Não da figueira em si, ela era apenas um símbolo.
Mas a lei nunca mais frutificará. A lei teve o seu tempo de frutificar. Mas agora, quando Jesus entra em cena, essa figueira não tem mais fruto para nós. E agora o nosso fruto vem da videira verdadeira que é Jesus. Então Jesus passa por essa figueira. A questão não era se ela tinha figos ou não. A questão é, havia ali um simbolismo para ser ensinado para a igreja. Jesus amaldiçoa a figueira, amaldiçoando a lei, dizendo: de você nunca mais ninguém vai comer fruto. Na época de Moisés comeram fruto, na época de Davi comeram fruto, na época dos reis de Israel comeram fruto, mas agora chegou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o tempo dessa figueira frutificar cessou, e agora o fruto é um outro fruto, é o fruto da videira. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Amém? Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, que belo ramo você é. E Jesus disse que nós precisamos e devemos e podemos produzir fruto em abundância. Amém, gente? Então, os discípulos ouviram Jesus amaldiçoando aquela figueira e ficaram assim olhando, né? Uau, o que é isso que Jesus fez? Mas você percebe uma coisa: na hora em que Jesus amaldiçoou a figueira, não aconteceu nada. Tudo continuou como antes no quartel de Abrantes. Aí você vai agora para o versículo 20 e diz: e passando eles pela manhã, ou seja, no dia seguinte, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se da tarde anterior, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. A figueira que o Senhor amaldiçoou, a figueira que aponta para a lei, ela ficou seca. Ou seja, quem hoje tenta encontrar caminho para Deus através da religiosidade, através da lei, vai encontrar somente uma árvore seca, que não produz fruto. E nós precisamos recorrer não à figueira, nós precisamos recorrer à videira verdadeira, que é Jesus. Nela você encontra fruto abundante. E Pedro observou, a árvore ficou seca. Ao que Jesus disse: tenham então fé em Deus. E se você olhar esse texto no original, no grego, essa frase tenham fé em Deus, ela tem uma outra opção de tradução. Ela pode ser traduzida: tenham o mesmo tipo ou o mesmo estilo de fé que Deus possui. Tenham o mesmo tipo de fé que Deus tem. No versículo 22 ele diz: porque em verdade eu lhes digo que se alguém disser a este monte, ele não disse se alguém orar a Deus a respeito do monte, mas se alguém disser ao monte, como ele havia dito ou falado à figueira, se alguém falar ao monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, eu digo a vocês que tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. O que Jesus estava falando? Entre o que você orou e pediu, e a realização, a concretização de Deus entregar para você aquilo que em oração você pediu, há um período de tempo, há um espaço de tempo. Algumas vezes Deus responde 30 segundos depois, algumas vezes ele responde 30 anos depois. Mas entre o pedido e a resposta, há um período de tempo onde você precisa aprender a manter firme a sua confissão de fé. Onde você precisa manter firme essa confissão de fé. Crendo no seu coração, independente do que digam as circunstâncias, do que digam os sentimentos. E aí Jesus agora sim ele ensina sobre oração. Então eu digo a vocês, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Gente, é com base nisso aqui, que quando eu ensino sobre oração, eu digo a oração da fé, que é uma oração de petição, é uma oração que você faz uma vez e não precisa ficar repetindo. Por quê? Porque se você pediu e crê que já recebeu, não tem sentido pedir novamente. Então o que eu faço entre o pedir e o receber? Eu mantenho firme a minha confissão de fé. E com base na minha confissão de fé,
eu agora continuo orando, não pedindo novamente, mas agradecendo a Deus, porque eu creio que aquilo que eu pedi, Ele ouviu e Ele já está operando para responder. Então eu digo a vocês, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Gente, até mesmo no Antigo Testamento, Deus nos alerta sobre o poder das nossas palavras. Mesmo no Antigo Testamento. Ainda bem que quem ensinou sobre confissão de fé não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, muito menos o pastor Fragale. Quem ensinou sobre confissão de fé, o primeiro e mais poderoso ensino neotestamentário sobre confissão de fé, quem nos fez foi Jesus em pessoa. Então, se alguém é contra ou critica a confissão de fé, não reclame comigo, não reclame com Kenneth Hagin, não reclame com Joseph Prince, não reclame com nenhum de nós, reclame com Jesus. Vai ter um problema com ele, não comigo. Eu só estou ministrando e ensinando aquilo que Jesus ensinou. E no Antigo Testamento, Deus mostra para nós já o poder que existe na nossa confissão de fé. Eu queria ler com você aqui Josué capítulo 1, os versículos de 2 a 8. Deus fala com Josué, e Deus começa dizendo o seguinte: Josué, Moisés, o meu servo, está morto. Josué morreu, Josué. Josué já morreu. Todo mundo sabia que Josué tinha morrido. Perdão, Moisés. Todo mundo já sabia, matei Josué aqui, coitado. Está parecendo aquele pastor, né, que começou a pregar sobre aquele sujeito na árvore, querendo ver Jesus, e ele citando, dizendo que, sei lá, o Zé das Couves estava em cima da árvore. Quem é que estava em cima? Pois é, aí ele falou que não era, ele falou que estava Oséias lá em cima. Aí ele para consertar, ele lembrou no meio da pregação, ele lembrou, e quando Jesus passou debaixo da árvore, ele contando, quando Jesus passa debaixo da árvore, ele fala: Oséias, desce daí que esse lugar é do Zaqueu. Vamos ressuscitar Josué. Quando Deus começa a falar com ele, ele diz: olha, todo mundo já sabe, mas é preciso que você deixe a ficha cair. Moisés morreu, se conscientiza disso, cara. Agora a bola está contigo. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto até o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus, até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém, por enquanto Deus está fazendo promessas, hein? Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, eu prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Agora olha só o que ele diz no versículo 8. Josué, não cesse de falar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, mantendo firme essa confissão da palavra, você prosperará e será bem-sucedido. Deus fez uma série de promessas aqui
dizendo: você vai entrar, você vai conquistar, o povo onde botar a planta do pé será seu, desde o rio Eufrates até o mar, tudo, essa terra do Líbano e tal, tudo isso aí vai ser de vocês, eu prometo, eu vou entregar isso nas mãos de vocês. Mas, Josué, tenha o cuidado de falar dessa palavra e não deixar de falar dessa palavra, não cesse de falar desse livro da lei, para que você então, falando, você coloque em prática aquilo que você lê, aquilo que você confessar, aquilo que você disser, e a partir disso, você será bem-sucedido e próspero. Gente, Moisés é um tipo que representa a antiga aliança da lei. Enquanto Josué, que tem o mesmo nome de Jesus, Yeshua, é o mesmo nome, Josué, Jesus. Josué é um tipo bíblico, é um dos tipos bíblicos do Antigo Testamento que apontam para Jesus. E Josué é um tipo que aponta para a graça, para a nova aliança. Moisés não entrou na terra prometida, não é porque ele fosse ruim, porque ele fosse um camarada isso ou aquilo. Ele não poderia nunca entrar na terra de Canaã. Por quê? Porque ele era um representante da lei. E a lei não entra na terra de Canaã. A lei não entra na terra prometida. A lei não entra na terra que mana leite e mel. A lei circula para lá e para cá, olha para Canaã e inveja quem entra em Canaã. A lei simplesmente inveja quem entra em Canaã. Então o que a lei faz quando vê alguém entrando em Canaã? Quando vê você desfrutando das bênçãos, vê você desfrutando de Canaã, da terra que mana leite e mel, o que a lei faz? Ela te critica, ela te chama de um monte de coisas, diz que você não é bíblico, que você é herege, que você frequenta uma seita, e sei lá mais o quê. Mas a verdade é que a lei não entra em Canaã, por isso Moisés não poderia nunca entrar lá dentro. Por mais perfeito que ele tivesse sido em obediência à lei, porque a lei não herda Canaã. Quem herda Canaã, quem entra em Canaã é a graça. Então Moisés não entrou, Josué entrou e levou aquele povo, porque Josué é um tipo que aponta para a nova aliança, é um tipo que aponta para Jesus. Agora, se você olhar com cuidado para o Antigo Testamento, em especial o livro de Êxodo, você vai ver que nada foi ensinado a Moisés sobre confissão de fé. Nada foi dito a Moisés sobre confissão de fé. A única coisa que foi dito para Moisés foi sobre obediência aos mandamentos. Só. Ele só aprendeu e só foi ensinado a ele obediência aos mandamentos. Confissão de fé, nada. Moisés nunca teve uma instrução, nunca teve uma lição, nada sobre confissão de fé, tudo sobre obediência aos mandamentos. Mas quando Josué, que aponta agora para a graça, que aponta para Jesus, quando ele assume o comando do povo de Israel para entrar na terra prometida, embora ele tenha sido aconselhado a obedecer e praticar a lei, e é óbvio, isso não podia ficar de fora, porque a lei ainda estava em vigor. Então Deus não disse assim: agora é a hora de jogar fora a lei. Não. Obedeça a lei, cumpra a lei, mas ele recebe uma nova ordenança, uma ordenança que não foi dada a Moisés. A ordenança de falar. E quando ele diz medita nessa lei, ele está dizendo medita, ou seja, reflita a respeito daquilo que você está falando, daquilo que você está dizendo. Pare para pensar no que você está falando. Reflita a respeito do que você está dizendo. Reflita a respeito da sua confissão de fé. Pare um instante e pense: cara, eu estou declarando aqui o que Deus declarou, aquilo que Ele prometeu para mim. Ele me prometeu ser o comandante que vai levar esse povo do deserto, da lei, para a Canaã da graça. Ele me prometeu que nós somos o povo que vamos atravessar esse rio Jordão e vamos entrar, e embora essa terra esteja lotada de inimigos, nós vamos vencer um por um, é promessa dele. Mas Ele me aconselha agora que eu devo meditar nessa confissão de fé e entender qual é a implicação daquilo que eu estou falando, de que maneira isso afeta a minha vida e a vida do povo de Israel. De que modo isso afeta a minha economia, de que modo isso afeta a minha saúde, de que modo isso afeta a minha família,
De que modo isso afeta as minhas finanças? De que modo isso afeta toda a minha vida? Eu preciso refletir a partir disso que eu confesso, que eu declaro. Eu preciso refletir para ter o cuidado de não me desviar da palavra que Ele me deu, das promessas que Ele me deu, nem para a direita, nem para a esquerda. Nem para um lado, nem para o outro. Eu preciso ficar firme nesse trilho da palavra, confessando aquilo que Ele já me prometeu. Declarando, profetizando para mim mesmo aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Então, a partir daí, a Bíblia nos dá vários conselhos, várias admoestações sobre o valor daquilo, o que prevalece na nossa fala. Se você quiser alguns exemplos, Provérbios 10, versículo 11. Provérbios 10, 11 diz assim: a boca do justo é manancial, é uma fonte, é a origem, é a nascente de vida. É uma nascente de vida. A boca do justo, daquele que foi justificado, é como uma nascente da onde brota vida. Presta atenção nisso. A boca daquele que foi justificado é como uma nascente, uma fonte de vida. Mas na boca dos ímpios, ou seja, daqueles que não creem, que não têm essa aliança que nós temos com o Deus vivo, na boca dos ímpios mora a violência, mora a falência, mora todo tipo de desgraça. Provérbios 13, a primeira parte de Provérbios 13, desse versículo, o versículo de número 2, diz assim: do fruto da boca, daquilo que a boca produz, cada um comerá, ou seja, desfrutará o bem. Daquilo que sai da nossa boca, provoca que nós desfrutemos de coisas boas. Se você der uma olhada agora em Provérbios 16, versículo 24, Provérbios 16, 24 diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Olha, presta atenção, porque ele fala aqui da alma e ele fala do corpo. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Afeta mente e físico. O que você fala, o que você declara, a sua confissão de fé tem poder para restaurar a mente, a alma e o corpo. Fala de cura de traumas, cura de complexos. Começa na sua boca. Quanto mais você fala, confessa, declara sobre os seus traumas, complexos e problemas do passado, pior fica. Mas quanto mais você confessa a sua nova identidade, mais você caminha na direção de uma cura da alma, mas também do físico. Quem já ouviu falar aqui de doença psicossomática? O que é doença psicossomática? É uma doença que só existe na cabeça do doente. Existe uma peça de Molière chamada O Doente Imaginário. Não sei se alguém já assistiu a essa peça. Eu assisti, eu estava estudando, na época era ginasial. Ginasial equivale hoje ao quê? Ensino fundamental. O Doente Imaginário era até um ator maravilhoso chamado Procópio Ferreira. Era feio que nem a morte, mas era um ator maravilhoso, fantástico. E ele era o doente imaginário. O doente imaginário é o camarada que vira um hipocondríaco. Então tudo para ele tem que tomar um remédio para qualquer coisa, para tudo. E quando a nossa alma está complicada, isso pode se refletir no nosso corpo, uma doença imaginária. Mas ele diz aqui: as palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e remédio para o corpo. Provérbios 18, no versículo 21. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida. Esse versículo aqui é pauleira demais, gente. Isso aqui é hard rock. Isso aqui é aquele rock metaleiro, para explodir nas orelhas. A morte e a vida. Você poderia ler assim: a doença e a saúde, a miséria e a prosperidade, a morte e a vida estão no poder da língua.
quem bem a utiliza, come do seu fruto. Gente, a importância e a influência daquilo que nós falamos ainda não é compreendida por uma grande parte dos cristãos. E é até mesmo criticado e desprezado, ao ponto de, mesmo sendo um princípio extremamente bíblico, como nós estamos vendo aqui, em muitos setores da igreja, é tratado como se fosse uma heresia. Ah, não, esse negócio de confissão de fé, isso é coisa da nova era. Claro que é da nova era. Uma nova era que é a era da graça. Não aquela nova era que falam por aí, mas a era da graça. Agora veja a importância que Deus dá àquilo que sai dos nossos lábios como fruto de uma crença que foi estabelecida no nosso coração. Olha só, um dos episódios mais dramáticos de toda a Bíblia, Números capítulo 14, os versículos de 1 a 11, diz assim: então toda a congregação, todo o povo de Israel, se levantou e gritou em alta voz. E o povo chorou. Chorou a noite inteira. Passou a noite inteira chorando. Todos os filhos de Israel murmuraram, se queixaram, reclamaram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera, olha só o que eles disseram. Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Presta atenção no que esse povo fala para Moisés e para Arão. Quem dera a gente tivesse morrido. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Por que Deus nos trouxe para esse deserto? Para cairmos a espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Peraí, você quer morrer ou quer voltar para o Egito? Tanto faz, pastor. E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe, vamos fazer uma eleição aqui, escolher um chefe e vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para a escravidão. Vamos voltar para lá. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação e dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual nós passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes. Olha só como é que Josué classifica agora aqueles que estavam fazendo uma confissão negativa sobre a terra de Canaã. Tão somente não sejam rebeldes não contra Josué, não contra Moisés, mas contra o Senhor. E não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Deus aqui já começou a dizer assim: olha, estou ficando já com a sacola cheia. Até quando esse povo vai continuar cultivando incredulidade, dizendo que o Egito da escravidão é melhor do que a Canaã, que mana leite e mel, que eu tenho preparado para eles? Até quando eles vão dizer que esse lugar para onde eu os estou enviando não presta? A coisa toda começou porque Moisés envia 12 espias, um representando cada uma das tribos de Israel, para entrarem em Canaã e darem uma olhada como era a terra. Quando eles voltaram, 10 daqueles homens voltaram dizendo: gente, não vai dar.
Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Cidades fortificadas, muradas, e os habitantes, gigantes. E nós éramos como gafanhotos diante deles. Deu ruim geral. Aí o povo, quem dera a gente tivesse morrido no deserto. Só esses dois caras, Josué e Calebe, filho de Num, filho de Jefoné. Os dois disseram, peraí. Deus nos prometeu essa terra. Não quero saber se lá tem gigante, não quero saber se tem cidade murada, fortificada. Se Deus nos prometeu, Ele vai nos entregar, e como se fosse pão, a gente vai poder devorar cada um desses inimigos aí. Essa terra já é nossa. Mas a Bíblia diz que o povo preferiu dar ouvidos aos outros 10. Afinal de contas, a maioria sempre tem razão. Já ouviu falar essa? A maioria sempre tem razão. Então vamos dar ouvido para a maioria. Esses dois aí são dois malucos. Estão falando aí que a gente vai entrar lá, porque quem somos nós para derrotar esse pessoal aí? Aí você pula agora para o versículo 26 e continua contando a história e diz assim: depois então, o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando eu vou aguentar essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferiram contra mim. Diga-lhes o seguinte: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar de vocês de acordo com a minha vontade. De acordo com o plano que eu tinha para vocês antes da fundação do mundo. Não, eu vou tratar vocês de acordo com o que vocês falaram aos meus ouvidos. Deus tinha um plano. Deus tinha um propósito. A confissão desse povo era o oposto do plano que Deus tinha. Então Deus não disse assim: não, eu vou empurrar o meu plano pela goela de vocês abaixo. Não, eu vou tratar vocês não de acordo com o plano que eu fiz, com a minha vontade que é boa, perfeita e agradável, mas eu vou tratar vocês de acordo com aquilo que vocês mesmos estão falando, com aquilo que vocês mesmos estão declarando aos meus ouvidos. Neste deserto, não foi isso que vocês pediram? Quem dera tivéssemos morrido nesse deserto. Então, nesse deserto cairá o cadáver de vocês. De todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nessa terra. E eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos e levarão sobre si a infidelidade de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, que foram 40 dias, cada dia representa um ano, representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí morrerão. Gente, esse povo não morreu no deserto porque Deus é mau, porque Deus resolveu punir. Eles estavam simplesmente colhendo o fruto daquilo que eles mesmos declararam. As palavras deles foram sementes que geraram frutos. E o fruto que eles geraram foi um fruto podre, foi um fruto ruim. Os únicos que semearam uma boa semente foram Josué e Calebe. Então Deus olha e fala assim: olha, só o pessoal de 20 anos para baixo, o pessoal mais jovem, que ainda tem a cabeça passível de ser mudada, transformada, moldada. Mas vocês que mantiveram essa confissão de fé negativa, de que eu trouxe vocês para o deserto para morrer, que era melhor voltar para o Egito, vocês vão perecer. Quando a gente observa o contexto bíblico, as referências e os ensinos que a Bíblia tem sobre o poder da nossa confissão de fé, a importância que Deus dá a isso, o poder que existe nisso, a influência daquilo que a gente fala, como isso influencia a nossa vida em todos os setores, na saúde física, emocional, nas finanças, nos relacionamentos,
a gente passa a entender que a nossa vida, ela vai sendo moldada por palavras que nós mesmos proferimos. A nossa vida vai sendo moldada por coisas que nós mesmos dizemos. E nesse contexto, e é um contexto muito, muito de nova aliança, nesse contexto, você, cada um de vocês é o maior profeta da sua própria vida. O maior profeta da sua própria vida não sou eu, não é o pastor Bené. O maior profeta da sua própria vida é você mesmo. Pastor, mas teve um profeta que eu fui numa reunião de oração. Porque sabe como é, né, pastor? Eu sei que na nossa igreja aqui tem uns grupos de conexão, mas eu estava precisando muito do poder. Então eu fui naquela reunião de oração que a irmãzinha me convidou, dizendo que lá tem poder. Uma reunião sexta-feira, meia-noite, lá em Japeri, na rua escondida. Eu fui lá e o profeta levantou e falou: eis que te diz o Senhor, eis que vejo um urubu sobre tua cabeça. Eis que vejo um ninho de urubu sobre teus cabelos. Eis que vejo que não tem remédio para ti, ó varão. Se você for espiritualmente amadurecido o suficiente, você faz uma contra-profecia. Eis que te digo, transfiro o ninho e o urubu para a tua cabeça. Porque é muito fácil, numa hora dessa, você recebe uma palavra que dizem ser uma profecia e você treme, e você diz: já era. Eu querendo servir a Deus e de repente Deus me desprezou, sei lá por quê, será que ele viu alguma coisa em mim que ele não se agradou e tal. E aí você começa a entrar na pilha do diabo, porque um demônio disfarçado de anjo de luz lançou sobre você uma palavra de maldição. E você precisa se manter firme na sua confissão de fé e na sua postura de fé, porque nesse contexto você é o maior profeta da sua própria vida. Então nós precisamos aprender a usar as nossas palavras para o nosso próprio bem e benefício. Ouça isso e grave isso, bote isso no seu coração. A sua vida hoje é o resultado de palavras que foram ditas há muito tempo atrás. Você hoje está desfrutando de coisas que foram ditas, confessadas e cridas há muito tempo atrás. Agora você quer ver essa realidade presente mudar? Mude a tua confissão de fé hoje e daqui a algum tempo tudo estará diferente na sua vida. Agora veja o seguinte, a confissão de fé de Josué e Caleb não se baseou em sentimentos, não se baseou em desejos, não se baseou em boas ideias, não se baseou em sonhos, nem mesmo em necessidades. A confissão de fé desses dois homens se baseou na promessa que Deus havia feito ao povo de Israel. Foi nisso que a confissão deles de fé se baseou. Não, eu preciso, ou eu desejo, ou eu sonhei, ou eu estou sentindo. Não. Deus prometeu, Deus falou, é promessa dele, Deus é fiel. Então se ele falou, vai se cumprir. Sabe, os gigantes que os outros 10 espias viram, eles, Josué e Caleb, também viram. Não é que eles tivessem visto uma coisa diferente, eles viram os mesmos gigantes. Mas o que estava no coração deles, de Josué e Caleb, era muito maior do que qualquer gigante. Muito maior do que qualquer gigante. Por isso, a nossa confissão de fé frequentemente vai no sentido contrário daquilo que dizem as circunstâncias e os sentimentos. Porém, vai na mesma direção daquilo que Deus prometeu para nós na sua palavra. Você está entendendo que nós somos os famosos do contra? Nós somos os do contra. Nós somos como salmões, que estão sempre nadando contra a correnteza. Não sei se você já viu algum vídeo de salmões na época da reprodução. Eles vão contra a correnteza e eles chegam a subir cachoeira. A cachoeira está jogando água para baixo e eles conseguem
com uma força sobrenatural, extraordinária, subir a cachoeira para ir até o ponto onde eles vão reproduzir. Nós somos como salmões que vão contra a correnteza. O mundo diz para nós, você é dos crentes, né? Sou. Você é daqueles que tem esse negócio de confissão de fé, sou. Você está declarando aí que você tem saúde plena, né? Está confessando que você é próspero, está declarando esse negócio, né? É isso mesmo, eu estou indo contra a correnteza, contra a religiosidade, contra as falsas profecias, contra a falsa religiosidade, contra tudo aquilo que quer me botar no caminho que agrada não a Deus, mas ao inferno. Há uma necessidade gigantesca da gente manter firme a nossa confissão de fé. E eu queria que você comparasse aqui duas passagens bíblicas. Mateus 12, os versículos 33 e 34, e Provérbios 18, 20. Se você não tomou nota de nada que eu falei até agora, pelo menos dessas duas passagens, anote. Tome nota. Mateus 12, os versículos 33, a idade de Cristo, e 34. E depois Provérbios 18, no versículo 20. Mateus 12, 33 e 34, Jesus diz assim: tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Primeira coisa, Jesus está dizendo aqui alguma coisa que vai na contramão da agricultura, do conhecimento sobre plantas. Porque se uma árvore nasceu ruim, não tem remédio para ela. A genética dela é essa. Não tem remédio, não tem jeito. Você pode adubar, pode regar, pode fazer o que for. É uma árvore defeituosa? Defeituosa ela será. Se ela é uma árvore boa, então é o que ela é. Mas Jesus diz: tornem a árvore boa ou tornem essa árvore má. Então, no espiritual, há uma possibilidade de transformar a má árvore numa boa árvore que produz bons frutos. Mas também existe a possibilidade de transformar uma boa árvore numa árvore má que produz maus frutos. Mas o conselho de Jesus é: transformem, tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Claro, Jesus não está falando aqui para a igreja, ele está falando com os fariseus. Como é que vocês podem falar coisas boas sendo maus? Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala inevitavelmente daquilo que a gente realmente crê, daquilo que realmente está acumulado, guardado no nosso interior, no nosso espírito, no nosso coração. É inevitável que fatalmente, mais cedo ou mais tarde, vai sair da nossa boca aquilo que está aqui dentro. Você pode fazer um teatro e começar a falar um monte de coisa, mas vai haver um momento em que, sem você perceber, o que vai sair da sua boca é o que realmente está aqui dentro. Para entender se você tem fé ou não tem fé, eu não preciso de um feômetro. Eu já pensei em pedir para alguém inventar esse aparelho, um feômetro, que teria uma caneta, um probe, né, um aparelho, com um daqueles mostradores, né? Pouca fé, muita fé. E eu encostasse assim o probe no peito da pessoa, que nem fosse ultrassom, aquele aparelhinho, passava um gel, aí o negócio... Pouca fé. Ô, irmão, você precisa dar uma melhorada aí, hein? No outro, bota lá o aparelho. Muita fé. Precisa não. Só preciso de 5 minutos conversando contigo. Porque a gente começa a conversar e, sem querer, você entrega o ouro ao bandido. Sem querer, você entrega o ouro. Tem jeito. Estou curado, o pastor orou, botou a mão na minha cabeça, ungiu com óleo queimado, óleo 40, aquele óleo de caminhão. Queimado, aquele óleo que já estava preto, queimado, ele me ungiu com aquilo, eu estou curado. Mas esta minha hipertensão, não tem jeito, rapaz. O doutor não conseguiu ajustar a medicação. Eu estou tomando 4 comprimidos por dia e ainda assim a minha pressão até melhorou. Ela agora está 20 por 14. Aí a pessoa
ela fala da doença como se fosse uma propriedade dela. É a minha hipertensão. É o meu diabetes. Tira a mão do meu diabetes. É meu. Foi conquistado a muito custo. Você não sabe o tempo que eu levei para ficar hipertenso. Cultivei isso durante anos. Então agora você não mexa nisso. É meu. E você toma posse do negócio e fala, não, peraí. Se você invertesse esse negócio e começa a dizer, a minha cura. A minha cura. Essa enfermidade ela está aí, mas a minha cura. É meu, foi conquistado para mim. Não importa se você diz, pastor, mas eu tenho falado isso, quando eu volto no médico está lá, 20/14. Mantenha firme a sua confissão de fé. Mantenha firme a sua confissão de fé. Porque a boca ela fala do que está enraizado aqui dentro, o que é crido. De fato e de verdade acaba saindo. Então Jesus está dizendo, como é que vocês querem falar de coisas boas, fariseus, sendo vocês maus, no interior de vocês por fora são bela viola, por dentro é pão bolorento. Então não tem jeito, vocês falam de coisas boas, mas o coração de vocês está apodrecido. É um sepulcro, cheio de morte. Então como é que vocês querem falar de coisas boas? Porque a boca, no final das contas, acaba falando do que está cheio o coração. Agora, Provérbios 18, 20, olha o recado que nos dá Provérbios 18, no versículo 20. Do fruto da boca, o coração se farta, o coração se enche. Do que produzem os lábios, o coração, o espírito, o interior, se satisfaz. Então Jesus mostra um princípio. A boca fala do que está cheio o coração. Provérbios 18, 20 nos mostra o caminho contrário. O coração se enche daquilo que a boca fala. Ah, pastor, não consigo crer. Mantenha firme a tua confissão de fé. Você não crê hoje. Se você mantiver firme a tua confissão de fé, o teu coração vai se encher daquilo que a sua boca fala. É como se você pegasse um copo com uma água suja, imunda, barrenta, e botasse debaixo de uma torneira que está gotejando. Você não vai ver uma mudança naquela água imediatamente. Mas se você deixar gota a gota caindo, aquela água limpa que está saindo da torneira, ela vai começar a expulsar a água suja, porque o copo vai começar a transbordar, e daqui a algum tempo, que pode levar algumas horas, pode levar alguns dias, pode levar algumas semanas, você vai voltar lá, e agora o copo que antes tinha água barrenta, agora ele está cheio de uma água limpa e cristalina. Então a sua confissão de fé vai expulsando a incredulidade. A sua confissão de fé vai expulsando a dúvida. A sua confissão de fé vai expulsando o medo. A sua confissão de fé vai expulsando os sentimentos que querem te botar para andar de acordo com a correnteza. Querem fazer que você que venha nadando, andando contra a correnteza como um salmão, comece a andar agora como uma sardinha que vai na direção da correnteza e do bando, do cardume. E você começa a andar de acordo com aquilo que a religiosidade diz, aquilo que todo mundo fala, a lógica. É óbvio que a sua confissão de fé dificilmente terá uma harmonia com a lógica. A nossa confissão de fé, fatalmente, ela vai na contramão da lógica. Cara, o que o médico declarou para você não foi fruto da imaginação dele. Você fez exames, você fez exame de sangue, fez tomografia, fez ressonância, fez de tudo. O médico te virou do avesso. E o médico não está errado. A nossa luta não é contra o médico, a nossa luta é contra a doença. Então a gente não pode olhar para o médico e dizer assim, o senhor é um mentiroso, em nome de Jesus. Doutor, o senhor estudou para isso. Graças a Deus pela medicina. Graças a Deus pelas medicações, pelos medicamentos. Que bom que existe hospital. Que bom que existe médico. Que bom que existe remédio. Mas no meu interior, eu estou crendo em algo diferente. Eu estou crendo que o Senhor Jesus já levou sobre si a minha enfermidade. Então eu não estou indo contra a medicina, eu não estou indo contra o médico, eu não estou dizendo que o médico é um falso profeta, que ele é do diabo, que ele está falando, não, eu estou simplesmente dizendo, claro, no natural é isso que mostram os exames.
Mas o mesmo médico que me deu o diagnóstico da enfermidade, é ele mesmo quem vai me examinar para dar o diagnóstico da cura. Eu não tenho que fugir do médico, eu não tenho que fugir do tratamento. Eu já vi gente que morreu porque disse, não vou mais ao médico, porque o pastor disse que se eu for ao médico, eu perdi a fé. Isso é uma imbecilidade, tamanho de um bonde. Eu não sei se você sabe disso, mas nos Estados Unidos hoje, e já há muitos anos, se um pai não leva um filho menor de idade, porque ele suspeita que esse filho pode estar com uma doença séria, esse pai pode ser julgado e condenado à prisão por negligência. E isso aconteceu por causa de um evento histórico. Um pai, o filho começa a ter febre e dor abdominal em casa. O pai telefona para o pastor para pedir oração. E contou e tal. Já tinha ido ao médico e o médico disse para ele, olha, o seu filho tem uma apendicite. Isso aí é cirúrgico, tem que operar. Ele telefonou para o pastor, o médico falou que meu filho tem que operar. O pastor disse para ele, se você deixar o médico operar, é falta de fé. O resultado disso, resumindo a história, o garoto morreu. Por causa desse evento, gerou uma jurisprudência, que gerou uma lei, em que se você não leva para cuidar e acontece o pior, você vai em cana. Porque alguém com uma cabeça de cérebro de amendoim, tamanho de um amendoim, vai dar um conselho idiota desse. Não vá ao médico, se você for ao médico é falta de fé. Gente, ir ao médico pelo contrário, é uma atitude de fé. Você não tem. Você consegue entender que o médico não é adivinho? Você consegue entender que o médico não é bruxo? O médico ali, ele estudou anos e anos e anos para poder tratar de você de maneira adequada. Então, só que, qual é a diferença? O que o médico tem de recursos são recursos naturais. E nós queremos também utilizar outros recursos, que são os recursos espirituais. O que eu tenho disponível para mim diante de um diagnóstico, que pode ser até fatal? Eu tenho a minha confissão de fé. Eu mantenho firme a minha confissão de fé. Porque eu creio que Deus é fiel. Do fruto da boca o coração se farta, se enche. Então entenda isso, se por um lado a boca fala do que está cheio o coração, por outro o coração se enche daquilo que a boca fala. Então siga o conselho que Deus deu para Josué. Aplique esses conselhos, esses princípios, dentro do contexto da nova aliança. Faça 3 coisas. Isso tudo que eu falei até agora foi só a introdução. Agora é que eu vou começar a mensagem para valer. 3 pontos. Brincadeira, gente, só vou citar aqui para você anotar. Primeiro deles, medite nas promessas de Deus. Pega a tua Bíblia, vai lá, livro de Salmos, livro de Provérbios, no Novo Testamento, nas epístolas, sublinha. Quando você encontrar uma promessa, sublinha, marca. Aonde você vê uma promessa falando sobre lei, tire a palavra lei e coloque a palavra palavra. Coloque ali palavra, a tua palavra. A tua lei é boa, a tua palavra é boa. A lei traz cura, a tua palavra traz cura. Medite nas promessas. Reflita sobre as promessas. Leia as promessas, sublinhe, marque as promessas. E medite nelas. Em segundo lugar, encha o seu coração com essas promessas. Encha o teu coração com essas promessas. Não deixe de ser apenas uma coisa de domingo. Pela manhã ou à noite, um seminário que acontece num ano, ou alguma coisa que eu aprendi no Nova College. Mantenha essas promessas diante dos seus olhos. Encha o seu coração dessas promessas. E em terceiro lugar, mantenha firme a tua confissão de prosperidade. Mantenha firme a tua confissão de cura. Mantenha firme a tua confissão de paz. Mantenha firme a tua confissão de alegria. E você vai entrar num novo ciclo na tua vida, que é um ciclo virtuoso e não mais um ciclo vicioso, voltando sempre ao mesmo ponto de tristeza, de medo, de angústia. E é sempre assim na minha vida, eu sempre volto para estaca zero. Você vai entrar num ciclo virtuoso, onde Deus vai te levar de glória em glória, de fé em fé, para que você cresça, amadureça e veja a tua vida mudar da água para o vinho. Aleluia. Meu irmão, presta atenção numa coisa. A confissão de fé
faz que a vida de quem está assim lá para baixo mude da água para o vinho, para sair do fundo do vale, para habitar agora no topo da montanha. Mas não significa que quem já está no topo pode abrir mão da confissão de fé. Porque Deus quer te levar sempre para um patamar mais alto. Então, quando você mantém firme a sua confissão de fé, mesmo já estando sadio e próspero, você está fazendo como alguém que pega o carro e leva na concessionária para trocar o óleo, a vela, as velas e sei lá mais o quê. Você está fazendo um trabalho de manutenção. Você não pode abrir mão da sua confissão de fé. Ah, já cheguei lá, pastor, agora eu estou prosperando, agora está tudo bem. Você tem que manter firme a tua confissão de fé. Manter firme a tua confissão de fé, porque onde você chegou não é o ponto final. Deus tem ainda mais para você. Aleluia, amém, gente? Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Aleluia. Nosso Deus é um Deus de promessas, mas Ele é um Deus de fidelidade. Nosso Deus é um Deus de promessas, mas não de promessas vazias. Não de promessas que valem hoje, mas amanhã, sabe como é? Tudo pode mudar, as circunstâncias. Não, o nosso Deus é um Deus de promessas que independem de circunstâncias, que independem de sentimentos. As promessas dele são promessas eternas. E aquilo que ele disse para nós, através do seu Espírito Santo na sua palavra, vale ontem, continua valendo hoje e continuará valendo amanhã. Você pode levantar uma das suas mãos e dar graças a Deus, porque as promessas dele não perdem a validade. As promessas dele não perdem a validade. Olha só essa promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É promessa. Não é uma frase solta que está na Bíblia ao acaso. É uma promessa. Crê e será salvo tu e a tua casa. Então, Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que eu faço? Eu mantenho firme a minha confissão de fé. Deus é bom. Amém? Eu não sei qual é a área que você precisaria hoje, porque de repente a gente tem uma lista de prioridades. Sabe, minha prioridade hoje, pode ser que na semana que vem mude, mas a minha prioridade hoje é em relação à saúde. Depois, em segundo lugar, família. Terceiro lugar, finanças. Faz aí na sua cabeça uma lista de prioridades. E aquela que for a prioridade número 1, levante as suas mãos e comece a declarar: Deus tem suprimento para essa necessidade. Deus tem promessa para essa necessidade. Deus não está alheio à tua necessidade. Deus sabe do que você precisa. E Deus não somente sabe, Ele quer ver você desfrutando daquela promessa. Ele não quer ver você angustiado, triste, decepcionado. Ele quer ver você desfrutando da promessa. Mas Ele te dá a chave do sucesso. Creia no teu coração, confesse com os teus lábios. Confesse com os teus lábios e o teu coração vai se encher dessa crença. Comece a refletir agora sobre o que você está precisando hoje. Qual é a tua prioridade número 1? Levante as suas mãos e comece a declarar: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades. Aleluia. Esse é o nosso Deus, Deus poderoso, Deus que cumpre promessas. Aleluia.